Eu sou o André Gonzaga, esse é o canal Pé na Porta. Tá começando agora mais um vídeo aqui nesse canal. E se você, como eu, foi uma criança que nasceu nos anos 90, você vai se identificar com esse vídeo de hoje. Porque hoje eu vou contar pra você os maiores medos das crianças dos anos 90. E pra começar, talvez seja só eu. Talvez seja. Mas eu sempre achei que o Fofão era o Chuck brasileiro. Compara pra você ver. A roupa é a mesma, o estilo é o mesmo, só tem a cara que é diferente, que é estranha igual, na verdade. E eu fico imaginando os criadores lá do Fofão fazendo lá a reunião para chegar na decisão do personagem perfeito para ser um apresentador infantil. Pessoal, em instantes eu vou apresentar para vocês o nosso novo apresentador personagem infantil. Tô recebendo aqui novas inspirações. Só um segundo. Temos, pessoal. Temos aqui o personagem que vai desbancar. Xuxa, Angélica e Eliana. Ele ficou parecido com alguém ou com alguma coisa do meu subconsciente, mas ele ficou fofo. Ele ficou fofão. Produção, temos o nosso apresentador. Eu nunca gostei do Fofão. O Fofão pra mim era o Chuck das bochechas derretidas. Muito menos quando surgiu um boato de que o Fofão tinha uma adaga dentro do pescoço. Quem é louco de ter um Fofão dentro do quarto correndo esse risco? Só quem viveu nos anos 90 pode explicar. As coisas que aconteciam, os traumas, os medos que talvez você carregue até hoje. Era esquisito? Era esquisito. Gente, a criança vinha pro mundo nos anos 90 com o negócio do sobrenatural, com o negócio do endemoniado, com as coisas que acontecem ali e ninguém tem explicação. Por exemplo, de segunda a sexta, às 14 horas, tipo ali, né, uma tarde em família, o que passava na Band? Cine Sinistro. Ou seja, eram filmes de terror às 14 horas, o horário que as crianças estão todas em casa, com os pais ali assistindo um filme. E quem apresentava esse bendito negócio? O senhor Zé do Caixão. Aquele que tinha aquelas unhas gigantes. Quem é essa consciência que deixa seu filho assistir às 14 horas um negócio que chama Cine Sinistro, que só tinha filmes pra lá de assustadores, com o cara que às vezes o filme nem dava tanto medo, quem dava mais medo era o Zé do Caixão. E aí o que acontecia? A criança... Ô, moto! A criança tava lá assistindo às 14 horas um filme de terror, aí chegava a noite, o que acontecia com a criança? A criança pegava seu travesseirinho, seu cobertorzinho e ia pra cama dos pais. A criança raiz dos anos 90 assistia sim o Linha Direta. E os pais não estavam nem aí que as crianças estavam assistindo e que tinha coisas lá que não eram muito boas para as crianças verem, né? Aí a criança assistia e ia dormir já assim, né? Aí tava lá, né? Tava lá dormindo, qualquer barulhinho que fazia de noite, a criança já saía no pau do quarto, porque já tava achando que o bandido lá, sei lá, das quantas que aparecia no Linha Direta, tava entrando na casa dele. Mas aí também tinha o Você Decide. O Você Decide era aquele programa que você ligava e decidia o final da história. Histórias pesadas lá também, as crianças tudo assistiam, algumas dava medo, mas algumas, por exemplo, eu salvei a vida de uma pessoa, e aquilo lá me ficou na minha cabeça que eu salvei realmente a vida da pessoa, porque eu tinha que decidir se a pessoa ia viver ou não, e eu liguei escondido da minha mãe para que a pessoa vivesse, e ela viveu, e eu me senti salvando o mundo naquele dia. Fala pra mim. Castelo Rá-Tim-Bum. Aí você vai me falar, mas André, Castelo Rá-Tim-Bum, o Castelo Rá-Tim-Bum tinha... O que tinha medo no Castelo Rá-Tim-Bum? Tinha sim. Qual é a criança que não tinha medo de uma criança de 300 anos que era o Nino? Criança desse tamanho, meio estranha. Eu não ia confiar, não mesmo.
E seguindo aí a mesma linha de Castelo Rá-Tim-Bum, a gente também tinha o Rá-Tim-Bum, que também passava na cultura. Era cheio de coisas estranhas e personagens mais estranhos ainda, mas o mais estranho deles e que dava medo em muita criança era o professor Tibúrcio. Quem é essa consciência que cria um personagem estranho, que anda muito rápido para lá e para cá, e que tem uma cabeleira gigante, ele é pálido, e agradar uma criança? E causou medo em muita gente. Marcelo Tasso, obrigado por você ter criado um personagem que traumatizou aí muita criança. Mas saibam que aos 45 do segundo tempo a produção teve ali um insight e pensou: será que ele não pode assustar as crianças? E eles pensaram: ah não, põe no ar. Se agora vocês tinham dúvida, as dúvidas de vocês acabaram, porque sim, a gente tinha medo do professor Tiburcio. O comercial dos anos 90, alguns sim davam medo e muita criança, mas um em especial era muito estranho. O comercial do Diga Não às Drogas, lembra? Que foi estrelado aí por Ana Paula Arósio, a Eliana, o cara que fazia o comercial do Bombril, e espantem-se, pelo Nino do Castelo Rá-Tim-Bum. Se o Nino já dava medo no Castelo Rá-Tim-Bum, imagina num comercial antidrogas que era um tanto quanto macabro. Já descobriu o que você mais gosta de fazer? Quando a gente descobre, a vida fica tão mais completa que não sobra nem um espacinho para as drogas. E se a criança dos anos 90 que assistia esse comercial não achasse que drogas sim matava e drogas sim faz mal? Aí eu não sei, porque o comercial era pesado. Eu lembrei de um bônus aqui, eu vou contar pra vocês. As novelas também causavam certos medos nas crianças. Tinha aquela novela do Cadeirudo, mas tinha uma novela que se chamava Pedra sobre Pedra. Pedra sobre Pedra. Opa! Uma novela que chamava Pedra sobre Pedra. Tinha uma novela que se chamava Pedra sobre Pedra. Tinha uma novela que se chamava Pedra sobre Pedra. Era a Pedra sobre Pedra. Que tinha um personagem do Osmar Prado, que virava o bendito lobisomem. E aquela cena que ele vira lobisomem daquela novela não sai da cabeça até hoje. Ô cena feia, pelo amor de Deus! Se você acha que The Walking Dead foi quem lançou a modinha do zumbi, você tá muito enganado. Porque lá nos anos 90, um filme de 1968, mas que passou muito na sessão da tarde dos anos 90, que foi A Noite dos Mortos-Vivos, foi quem lançou realmente a moda dos zumbis. Sim, passava na sessão da tarde, as crianças tudo assistia, os zumbis saía tudo das tumbas para comer o cérebro das pessoas, e a gente tava lá à tarde, sentado no sofá, vendo a sessão da tarde, assistindo o filme dos zumbis. E a criança assistia sabendo que sim, à noite ela ia cagar de medo na cama dela sozinha. Mas, porém, as crianças dos anos 90 já eram afrontosas, porque assistiam mesmo sabendo que depois ia dar ruim. As crianças dos anos 90, inclusive, davam um pouco de medo também. Outra coisa que dava medo nos anos 90 era o chinelo da mãe dos anos 90. Porque o chinelo da mãe dos anos 90 tinha GPS, era certeiro. Você podia estar lá na esquina, que sua mãe catava o chinelo, jogava e acertava na sua cabeça. A geração dos anos 90, em sua grande maioria, foi uma geração que não gostava de palhaços e não gosta até hoje. Inclusive, eu fiz uma enquete lá no nosso Instagram, se você não segue o nosso Instagram, o link tá aqui embaixo, perguntando: você, que foi uma criança dos anos 90, gostava ou não gostava de palhaços? Tinha medo ou não? E sim, a grande maioria não gostava de palhaços. Talvez por conta do filme It, dos anos 90. Se você acha que o filme It, de hoje em dia, causaria um pouco de medo, é porque você não conhece a figura do filme It dos anos 90. Outra coisa que pode ter inspirado aí um pouco desse medo é a vovó Mafalda, aquela que apresentava os desenhos das manhãs do SBT. Quem foi que achou que uma véia, que era um palhaço, com voz de fumante, mas que era um homem vestido de palhaço, que era uma mulher, que era uma avó, e que tinha voz de fumante, e que sim, carregava um maço de cigarro na cintura, poderia ser uma boa influência para as pessoas. Ou que talvez não causasse esse certo medo aí nas crianças. Meu Deus, os anos 90, sim, foram feitos apenas para serem vividos. Porque se eles forem explicados... Se hoje em dia a gente tá com medo aí do coronavírus e de pegar esse bendito, inclusive eu já peguei, mas já estou bem. Nos anos 90, o nosso maior medo
eram o quê? O chupa-cabra. Tem algum material que é retrato falado, né? De chupacabra de Porto Rico, que seria esse animal. Deixa eu mostrar aqui pra você aqui. Pronto. Na sequência, E o ET de Varginha, que inclusive eram sempre pautas nos programas de domingo à tarde. O programa da família brasileira. Era o programa inteiro do Gugu falando sobre o chupa-cabra e o ET de Varginha. Você sabe por que a gente assistia? Era para saber se a gente estava seguro e se os dois indivíduos aí estariam invadindo a nossa cidade ou não. Eles nunca apareceram, graças a Deus. Só que o ET de Varginha foi passado para trás pelo ET Bilu. Inclusive, nunca deu medo em ninguém, mas foi entrevistado pela TV Record. Apenas que busquei conhecimento. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreve. Se você já é inscrito, chama seu amigo para vir conhecer. Pega esse link aqui, joga nas redes sociais, deixa aqui seu comentário. Se você teve algum medo, se você trouxe algum trauma dos anos 90, comenta aqui, conta pra gente. Espero você no próximo vídeo, espero que você tenha gostado. Falou, valeu. Preda.